Bem, vamos orar, sejam todos bem-vindos. Eu mandei o vídeo da última aula do Ivaldo, tá? Mandei hoje, na realidade. Está se organizando aí nesses vídeos. Essa semana aí a gente vai normalizar, mas já foi enviado o vídeo da aula 4 do Ivaldo, tá? Essa aqui vai ser a nossa quinta aula, das 12 com o Ivaldo, tá? E se você não recebeu por alguma razão aí, é só me pedir que eu envio para você o vídeo da última aula, tá? Bem, vamos orar, pedir que os irmãos desliguem os seus áudios, para nós orarmos, e depois o irmão Ivaldo pode continuar aí no nosso tempo aí, tá? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de nossas famílias. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nada é surpresa para o Senhor. O Senhor não pode ser surpreendido por nada. Portanto, Deus nos ajuda a que possamos descansar nessas verdades. Queremos colocar esse tempo aqui com o nosso irmão Ivaldo, e aquilo que vamos estar ouvindo nessa noite sobre a história da Igreja dos Irmãos, que seja realmente para a glória do Senhor, para a honra do Senhor, e que nos anime, Senhor, a estarmos cada vez mais animados com o Senhor e com a Tua Igreja. Colocamos esse tempo e obrigado pela vida de cada um aqui dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ivaldo. Bem, boa noite a todos. Boa noite. É bom estar de volta. É bom poder compartilhar com vocês, depois das duas conferências que tivemos, agora na semana que passou, ontem, com a conferência da igreja lá de Macapá. Né? Então, a conferência tem a ver com história, né? Quem assistiu à conferência de Macapá ouviu um pouco de alguma parte da história, da nossa história, mais especificamente. Né? E a gente vai trabalhar um pouco mais essa parte da história da Igreja dos Irmãos aqui do Brasil, em algumas aulas que vêm pela frente. Então, para a gente também não... sempre quando tem um feriado, uma interrupção, a gente volta mais lento. Né? Isso não é um privilégio do aluno, não, tá? O professor também. Ele volta mais lento. Né? E o professor está mais lento hoje mesmo. Por isso vocês vão trabalhar hoje. Não, mas não se preocupe, não. É nada de absurdo, não é nada complicado. É uma construção muito bacana que vocês vão fazer daqui a pouco, para a gente concluir uma etapa da nossa história e dar um saltinho para uma prévia do que virá. Tá? Nós estamos... Quem já leu a apostila toda, é só fazer assim aí na sua reação aí. Né? Todo mundo sabe como usar, ou não? Esse botão de reação, é só fazer assim, ó. Tá? Se você já leu, bota lá uma mãozinha lá e a gente vai saber que você já leu toda a apostila. Né? Quem já leu os primeiros 3 capítulos? Né? Nós estamos no 4º capítulo. Né? Já entrando no 4º capítulo, beirando o 5º capítulo. 4º e 5º capítulo nós vamos fazer um tempo de uma parte importantíssima da nossa história. Vale a pena ler, se debruçar mesmo e ler, porque nós vamos encontrar um grande processo de ruptura da nossa história lendo esses capítulos próximos que virão. Então, é muito importante que você, querido, querida, se atente nisso.
Então, dê uma debruçada nesse material. Eu sei que tem gente fazendo outras matérias no ITG. Então, é super importante que você dedique também um pouco de tempo para a nossa disciplina, né? Se vocês estão aqui é porque vocês gostam de história, como eu. E a história, como já dissemos, ela tem muita importância para nós, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela e a gente vai seguir a nossa conversa que nós tivemos algumas semanas atrás, 15 dias atrás, e a gente vai seguir daqui para frente, tá? Chamando algumas coisas importantes que nós vimos para o contexto da história da Igreja dos Irmãos, tá bom? Então, fique aí atento para tudo que vai ser dito aqui nesse período, tá bom? Então, nesse quinto capítulo, a gente recupera um pouco da história da cidade de Germantown, que foi a cidade que recebeu os nossos irmãos, nossos primeiros irmãos. E essa cidade ela tem uma importância histórica nos Estados Unidos. Na época em que nós estávamos terminando a aula, da última aula, nós estávamos falando da Revolução Americana. Essa cidade ela teve um papel bem interessante na guerra da independência americana, por conta da história do movimento Efrata, que nós já conversamos. Tá? Bem, não vamos demorar muito nesse quadro. É importante que a gente trabalhe, né, tudo aquilo que a gente pode extrair do contexto histórico da sociedade americana e também da Igreja dos Irmãos daquela época, para dizer que a Igreja dos Irmãos, quando chegou na América, ela obviamente instruída e orientada por esses irmãos que nós estamos aqui, né, nas ondas migratórias, ou de emigração, melhor dizendo, dos irmãos da Alemanha para os Estados Unidos, eles constituíram uma sociedade muito particular, podemos dizer dessa forma. Muito particular por quê? Porque eles criaram um contexto alemão no Novo Mundo. E, certamente, eles gozavam do benefício da liberdade que William Penn havia prometido a eles e que lhes garantiu essa liberdade sob a proteção da coroa britânica, e eles desenvolveram as suas relações como cidadãos da nova pátria. Como dissemos inicialmente, esses homens e mulheres estiveram trabalhando para se estabelecerem na nova terra, criarem raízes e criarem as condições necessárias para que eles pudessem sobreviver e viver no novo mundo. Por isso é muito importante que a gente entenda que Germantown não era uma comunidade americana, nem tipicamente inglesa, como era naquele tempo. Era uma comunidade alemã, que fala alemã. O ministério desenvolvido pelos Sauer, que nós falamos sobre isso na aula anterior, aqueles que trabalharam com publicações, as primeiras publicações dos irmãos no Novo Mundo, eles eram feitos, em sua maioria, na língua alemã. E esses homens e mulheres, obviamente, eles tiveram uma influência significativa no movimento dos irmãos. Por isso, nós podemos extrair da história algo de aprendizado na pessoa de alguns expoentes que nós vamos chamar aqui para o nosso contexto histórico, para dizer o que nós aprendemos com aquela pessoa, com aquele personagem, com o seu estilo de vida, a sua maneira de perceber o mundo, etc. E
é claro que o líder referencial da nossa história, que é Alexander Mack, ele certamente trouxe para nós alguns aprendizados. Nós estamos fazendo as últimas revisões daquele material do Alexander Mack, e provavelmente esta semana ainda nós vamos postar para vocês esse material adicional, né, sobre aquela questão das questões básicas, e alguns outros informes mais específicos sobre Alexander Mack, seu filho Alexander Mack Jr., e outros homens que foram expoentes da Igreja dos Irmãos ou do movimento dos Irmãos naquele início, não somente na Alemanha, mas também na América do Norte. Então, o que nós aprendemos com Alexander Mack? E claro, os seus seguidores imediatos certamente puderam replicar nas suas vidas muito daquilo que Alexander Mack expressou da sua vida na vida deles. Então, o que nós podemos ver? Vocês se recordam que nós falamos que esses grupos, ou esse grupo, se formou a partir de um entendimento de que era necessário fazer um resgate do conceito e da prática neotestamentária da igreja, a igreja do primeiro século, a igreja apostólica. E esses homens e mulheres buscaram realmente as Escrituras, especialmente o Novo Testamento, para que pudessem entender o seu próprio contexto e obedecer à verdade da palavra de Deus, expressada por Jesus e os apóstolos. Por isso, nós podemos dizer que aprendemos com Alexander Mack que nós procuramos entender a Bíblia em seu contexto original e obedecê-la em nosso contexto. Foi exatamente isso que eles fizeram, ainda em Schosenau, depois em Krefeld, mais tarde em outros lugares da Europa, fugindo da perseguição que veio sobre eles, e posteriormente no Novo Mundo, na América. Então, nós podemos dizer, hoje ainda, que nós procuramos entender a Bíblia em seu contexto original, ou seja, conforme foi dito na cultura dos apóstolos que seguiram o Senhor Jesus Cristo de perto e que receberam a bênção no dia de Pentecostes, daquele evento maravilhoso, quando Cristo inaugurou a era da igreja. Então, esses homens, Alexander Mack e os seus mais próximos, eles evidenciaram isso no seu contexto. Estudaram a Bíblia, buscaram entender o que ela dizia originariamente e procuraram praticá-la no contexto que eles viveram. E eu creio que nós podemos dizer isso também hoje da Igreja dos Irmãos. Nós procuramos entender a Bíblia em seu contexto original e obedecê-la no nosso contexto. É muito importante dizer isso. E uma coisa interessante é que vocês já haviam conhecido o símbolo do Alexander Mack ou de Alexander Mack? É um símbolo que foi atribuído ao filho do Alexander Mack, o Alexander Mack Jr., e ele traz algumas coisas importantes que mostram esse entendimento que nós queremos dizer, que aprendemos das Escrituras, ou que aprendemos da história, melhor dizendo, acerca das Escrituras. Né? Ele tem uma cruz, né? Pode perceber aqui, tem uma cruz aqui no centro, né? De onde emana todo aquilo que nós percebemos e falamos na nossa declaração, que é Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Né? Temos um coração que demonstra a nossa disposição de ter uma vida sacrificial. Né? Essa era a pretensão daqueles irmãos. Uma vida de obediência a tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós com base no seu sacrifício. E, por fim, tem duas ramas de uvas
que representam a ideia de frutificar, a ideia de discipulado, ou de reproduzir a vida do discípulo do Senhor Jesus Cristo, porque para isso que nós fomos trazidos, para reproduzir a vida de Cristo nas nossas próprias vidas. A gente tem aprendido isso no contexto da doutrina da Igreja dos Irmãos, da doutrina bíblica, melhor dizendo, né? Porque é exatamente isso que Jesus veio e disse: fazei discípulos de todas as nações, fazei seguidores meus. Né? Então, não sei se você já tinha ouvido falar sobre essa logo, essa marca, né? Ou melhor, a gente encontra nas pesquisas, é o selo Alexander Mack, o selo da família Mack. Então, essa é a representatividade. Às vezes a gente não sabe do que se trata, mas explicando o que é isso. Essa informação você encontra na enciclopédia, na enciclopédia dos irmãos, ou a Brethren Enciclopédia, né? Você pode consultar na internet, você procura e encontra essas informações para seu aprendizado, né? Então, quando dizemos que procuramos entender a Bíblia no seu contexto original e obedecê-la em nosso contexto, o que queremos realmente dizer? O que os primeiros irmãos estavam querendo dizer para nós hoje sobre isso? Basicamente, eles tinham a pretensão de perguntar, né, o que dizem as Escrituras. A gente tem uma coisa que é bem prática no nosso contexto, né? Dissemos, no início da nossa jornada aqui, que por muitos anos os irmãos relutaram em escrever uma espécie de credo, uma espécie de um documento onde estão ali estabelecidos, em linhas gerais, aquilo que nós cremos, né? E alguns até se arvoram em dizer que a Igreja dos Irmãos não tem um credo, né? Eu discordo, né? Claro que nós não temos um credo e não fazemos desse credo o nosso simples e brutal catecismo, podemos dizer dessa forma. Mas existe um credo, né? E existe um documento que resumimos aquilo que cremos. E essas crenças, elas estão respaldadas nessa pergunta: o que dizem as Escrituras? E é muito comum, é muito corriqueiro, no contexto da Igreja dos Irmãos, né, seja numa congregação pequena, numa grande congregação, quando nós temos alguma questão, alguém, que não precisa ser o líder da igreja, o pastor, ou aquele que é o proeminente, né, fazer esse tipo de indagação. O que é que a Bíblia diz? Já ouvi muito isso, muitas vezes, de todos os tipos de pessoas. Pessoas que têm alta escolaridade, pessoas que não têm tanta escolaridade, pessoas de alta posição e não. E assim, esses irmãos se identificam com essa premissa de que nós procuramos entender a Bíblia no seu contexto original e aplicá-la, obedecê-la no nosso contexto, né? Começando com essa pergunta simples: o que dizem as Escrituras? É algo que a gente precisa relembrar sempre. E isso está no DNA da Igreja dos Irmãos, né? No contexto histórico da formação do movimento dos irmãos, ainda lá em 1705, 1706, 1707, até aquele movimento inicial público que eles fizeram, se batizando no rio Eder, naquela cidade lá na Alemanha, que nós já conhecemos. Então, o que dizem as Escrituras? Mas as perguntas não param por aí. A segunda questão que os primeiros discípulos da Igreja dos Irmãos, os primeiros irmãos fizeram e faziam sobre a questão relacionada às Escrituras, é como é que os primeiros discípulos entenderam as Escrituras e como eles aplicaram aquela verdade ao seu contexto cultural. Então, era vamos dizer assim, era quase como uma obrigação para os nossos primeiros irmãos buscarem esse entendimento. Como é que os discípulos, os primeiros os apóstolos, entenderam as Escrituras e aplicaram essa Escritura no seu contexto?
Então, essa era uma pergunta, e é uma pergunta extremamente importante para nós. E que nós precisamos também, como já disse, rememorar, relembrar. Respondendo essas perguntas, lembre, volte ao tempo, faça uma reminiscência, volte na mente e entender como é que os primeiros irmãos da igreja primitiva entenderam e aplicaram as escrituras no seu tempo. Mas também entender a Bíblia no seu contexto e obedecê-la no nosso é responder a seguinte pergunta: como o Espírito de Deus está atuando em nós para confirmá-la? De que maneira nós podemos entender que, de fato, o que a Bíblia está dizendo em tal ponto é, de fato, aquilo que Deus está querendo falar para nós? Então, essa é a dependência do Espírito. E, às vezes, se a gente for encontrar nos escritos, né, por exemplo, do Alexander Mack, nós vamos ficar aqui, assim, às vezes, duvidosos com algumas questões que ele se pronuncia. Mas devemos lembrar também, né, como sempre foi dito no contexto da Igreja dos Irmãos, não é o documento, não é uma interpretação de alguém que diz exatamente o que diz as Escrituras. Sempre, 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 para confirmá-la, através do Espírito de Deus, nós precisamos voltar a ela para confirmá-la no nosso contexto. E, por fim, a pergunta prática. Estamos falando de muitas coisas práticas nesses últimos dias. Como é que nós vamos obedecer às Escrituras? Estávamos falando sobre missões recentemente. A Bíblia fala sobre missões? Fala. Porque missões entendemos que é o mandado do Senhor Jesus de fazer discípulos. Isso é o que dizem as Escrituras. Como os primeiros discípulos entenderam essa verdade e como eles aplicaram essa verdade. É interessante. Vamos ver isso aqui daqui a pouco numa retomada que eu vou fazer no contexto da aplicação dessa verdade nos primeiros crentes na América. Missões também, né, que está nas Escrituras, né, que nós sabemos como os primeiros discípulos aplicaram essa verdade, alguns com relutância, é verdade, né, mas percebemos nesse contexto dessa verdade que envolve missões, como o Espírito Santo está atuando em nós para confirmar essa verdade. E, por fim, em nível bem prático, né, como nós vamos obedecer essa verdade. Então, nós pegamos aqui essa sequência de perguntas relacionada a um tema específico, como missões, por exemplo, para dizer que nós procuramos entender, sim, a Bíblia no seu contexto original e obedecê-la no nosso contexto. Fazer missões, por exemplo, na época dos discípulos, não tinha essa ferramenta que nós temos aqui. Há várias informações estatísticas, dados estatísticos sendo coletados, que dão como uma, vamos dizer assim, uma espécie de explosão de comunicação do Evangelho através das redes sociais, de tal forma que muitas pessoas têm sido alcançadas com a graça do Senhor Jesus. Isso é extraordinário e tem a ver com missões. Então, como é que nós vamos obedecer no nosso contexto? É importante que a gente trabalhe essas ideias hoje. Então, aqueles irmãos, eles, partindo dessas premissas, baseado nas Escrituras, eles se reuniram novamente. Nós, se vocês se lembram, né, nós falamos que eles, no primeiro momento, foram cuidar em muitas das suas coisas, que precisavam viver, sobreviver, comer, plantar, comerciar, entre outras coisas que eles faziam lá na Alemanha. Mas, em um momento específico, eles foram estimulados a reestabelecer a comunhão da igreja como eles tinham no passado. Por isso, eles instituíram comissões para que pudessem visitar os irmãos, para que pudessem estar com eles,
para que orassem com eles e os estimulassem até que eles começaram a celebrar os cultos e praticar os primeiros batismos na América. Nesse contexto, nós vemos um espírito missionário muito atuante na Nova Terra. E esse espírito missionário foi o que levou a se fazer grandes coisas naquele período. Entre eles, por exemplo, o destaque de grandes oradores que apareceram no contexto da Igreja dos Irmãos e, especialmente, o trabalho de publicações de literatura e até de uma Bíblia que foi feita pelos primeiros irmãos, destacando-se os Sowers. Primeiro o Sower Sênior e depois o Júnior, ou o segundo. Né? E a igreja, num certo sentido, se envolveu e foi crescendo e, de alguma maneira, também se estagnou. E aqui nós vimos na aula passada, que a Guerra Revolucionária Americana, ou a Guerra pela Independência dos Estados Unidos, ela forçou, ela impulsionou, como os primeiros discípulos lá em Jerusalém, a que eles saíssem da região da Pensilvânia, né? Aqui da Filadélfia, em direção a outras terras, né? Que, lembra, essa região aqui era a região das colônias inglesas na América do Norte. Basicamente, essa parte aqui. Né? E os irmãos estavam aqui, na cidade de Filadélfia, num distrito, ou num bairro, como queiram chamar, chamado Germantown. E, por razões que muitas vezes a gente não entende, né? Guerras nunca são coisas interessantes, a gente pode reconhecer isso. Mas a Guerra Revolucionária Americana, ela impeliu o povo de Deus, né, dessas colônias fincadas, colônias britânicas fincadas no solo norte-americano, a percorrer um caminho que eles até então não cogitavam. Daí, como diz as Escrituras, os que foram dispersos avançaram para outros lados, para o oeste americano, né? E a gente tem que lembrar que por exemplo, os Estados Unidos vai aqui na costa oeste, né? Lá na Califórnia e o estado de Washington e outros, né? Mas para esses primeiros irmãos, essas cidades, por exemplo, o estado de Illinois, Missouri, eram estados chamados do extremo oriente americano naquela época. Para eles, percorrer esses territórios foi realmente uma saga. Porque, como nós dissemos na aula anterior, né, eles, muitas vezes, em face da guerra, tinham que sair corridos, porque, quem se lembra, aos irmãos, a maioria dos irmãos, eles eram pacíficos. Eles não admitiam pegarem armas, eles não admitiam guerrear, entrar nessas lutas carnais, como se diz. E por isso muitos deles foram perseguidos e alguns tiveram que fugir, levando na bagagem as poucas coisas que eles haviam amealhados naquele momento da sua vida na Nova Terra, ali, mais no estado da Pensilvânia, mais especificamente em Germantown. Tinha também uma questão importante, que era a questão da língua. Quando eles foram dispersos, eles foram criando bolsões de comunidades de língua alemã, né? E isso, num certo sentido, trouxe para eles a manutenção daquela identidade, mas também, como nós vamos ver, trouxe algumas dificuldades. Porém, eles mantinham a sua fé originária, como os primeiros crentes lá em Schwarzenau. Eles cultivavam e gozavam e celebravam o Dia do Senhor, como nós já mencionamos, certo? E eles mantinham o seu tempo de comunhão, praticando as nossas práticas distintivas como igreja, especialmente na festa do amor, ou a comunhão tríplice, ou a tríplice comunhão,
representada pelo lava-pés, pelo pão e o cálice, e uma refeição, que é uma prática distintiva da Igreja dos Irmãos desde os tempos da sua origem. Ok? E assim, nós podemos dizer que esses anos foram anos que foram de espalhamento ou de dispersão, mas também de consolidação do contexto das igrejas que se formaram naquela época, com essas características que acabamos de falar. Então, eram anos também de consolidação, não somente na terra, mas também nas características específicas da Igreja dos Irmãos no Novo Mundo. Ok? Porém, né, como nós vimos também na aula passada, essas características peculiares trouxeram também um quê relacionado ao isolacionismo, ou seja, eram grupos que não interagiam, eminentemente rural. E o que aconteceu? O que aconteceu é que esses irmãos, podemos dizer assim, perderam um pouco do bonde da história, dos grandes avivamentos evangelísticos acontecidos na sociedade americana do seu tempo. Né? Não sei quem já estudou história da igreja aí, né? Talvez vai lembrar, talvez já foi mencionado sobre isso. Né? Especialmente nessa época da história da Igreja dos Irmãos, né? Aconteceu o segundo grande avivamento evangelístico ou dos cristãos na sociedade americana, no Novo Mundo, na América do Norte. E conta a história registra que era algo extraordinário que estava acontecendo. Foi um contraponto ao racionalismo, ao industrialismo, que o século XIX agora estava passando, né? Quem se lembra disso, né? Lembremos-nos, a Revolução Francesa teve um grande impacto na cultura da sociedade de uma maneira geral, tanto na Europa como nos Estados Unidos. E isso trouxe para aqueles homens e mulheres dos tempos desses primeiros irmãos na América, né? Nessa época, Alexander Mack já não era mais, já não estava mais vivo, seu filho também não, e os primeiros líderes já tinham passado. Uma nova geração de líderes se formaram, mas em comunidades pequenas, comunidades rurais, e praticamente eles não viram o que acontecia no mundo exterior. E, diferentemente de grupos como os batistas e os metodistas, pouco aproveitaram do grande reavivamento que havia acontecido, ou que estava acontecendo na sociedade americana naquela época. Se você estudar, for lá olhar a história, pega lá, digita lá na internet, segundo grande reavivamento da história americana. Você vai ver lá, né? O boom das igrejas batistas e metodistas aconteceram naquele momento. Elas cresceram significativamente. E o que aconteceu com a Igreja dos Irmãos? Não houve um crescimento, quase nada. Aliás, nenhum crescimento. Por quê? Porque eles estavam isolados. Eles estavam fora, vamos dizer assim, fora do palco onde as coisas estavam acontecendo. Isso é bom? Não sei. Foi bom? Não sei. É ruim? Não sei. Certo? Mas nós podemos chegar às nossas próprias conclusões sobre o que essa desconexão causou para a nossa história hoje. É um reflexo disso para a nossa história hoje. Né? Quem se lembra, o primeiro grande avivamento da história americana teve como ícone um jovem pregador chamado Jonathan Edwards, que vocês já ouviram muito falar. Né? Então, eu sugiro que você pesquise sobre Jonathan Edwards e sobre as firmes resoluções de Jonathan Edwards. Ele causou um impacto na sociedade americana, e não só na sociedade americana, mas na sociedade de língua inglesa de uma maneira geral,
né, quando ele levantou as questões relacionadas ao mundo de pecado diante de um Deus que está irado. Né? Esse foi um dos temas das suas pregações, de grande impacto na sociedade americana. Esse foi o primeiro momento de reavivamento da história americana. E o segundo momento, aí eu vou desafiar você, né? Tem um personagem também muito importante, né? E a Hannah não pode responder isso. Né? Você já ouviu falar do cidadão chamado Daniel Nash? Quem já ouviu falar aí? Eu sei que a Hannah já ouviu. Quem já ouviu falar, faça assim. Daniel Nash. Pode fazer, Hannah, não tem problema. Hã? Pois é. Quem foi Daniel Nash? Né? Com quem Daniel Nash estava associado, queridos? Quem responder primeiro aí no bate-papo vai ganhar um livreto com a história de Daniel Nash. Prometo que eu mando, né? Eu ganhei de presente, eu não posso vender. Eu mando para você. Tá? Quem era o grande ícone que estava associado, que Daniel Nash estava associado? Alguém sabe dizer aí? Escreve aí no bate-papo. Vale para o Ricardo também, se ele quiser. Só para cutucar ele, tá, gente? Depois ele vai editar mesmo, ele vai tirar esse negócio aí. Não! Ninguém lembra de Daniel Nash. Talvez a maioria de vocês, como eu também, nem ouviram falar de Daniel Nash. Mas quando nós falamos de Charles Finney, é mais fácil de lembrar. Lembra? Agora, quando a gente fala de Finney, é mais fácil de que você saiba quem foi. Ou não. Quem ouviu falar de Charles Finney aqui? Ai, meu Deus do céu. Charles Finney foi o grande ícone do segundo reavivamento da história americana. Né? E foi exatamente nesse momento, né, que Charles Finney estava lá, vamos dizer assim, impactando os crentes na sociedade americana, né, que os irmãos da Igreja dos Irmãos estavam nas suas comunidades mais rurais, isolados, né, e perdendo, num certo sentido, o bonde da história. Né? O impacto do segundo reavivamento na sociedade americana, na sociedade cristã americana, evangélica americana, certo? Ela passou longe do nosso movimento. Né? Ninguém quer colocar isso aqui como algo, dizer assim, que coisa, lamentamos e tudo mais. Mas a realidade é que, né, isso, obviamente, trouxe alguns aspectos de dificuldade para o nosso movimento, como a gente vai ver na nossa história. Tá bom? Vamos chegar lá. Hoje vai ser rápido. Tá? Bem, então vimos isolados, né, perdendo um pouco do contexto da sociedade, do que estava acontecendo na sociedade naquele tempo, e, num certo sentido, perdendo algumas oportunidades, é real, isso é verdade. Né? E naquele tempo, já, né, eles decidiram, né, aqueles irmãos decidiram que eles deveriam adotar um nome para que fossem identificados. E não é incomum, não é difícil ver por que eles adotaram o nome Fraternidade de Batistas Alemães. Né? Como eu disse, eram comunidades que, em grande parte, refletiam as comunidades alemãs daquele tempo de Schoenau e também de Alexander Mack e outros. Tá? Porém, esse isolacionismo
trouxe para a Igreja dos Irmãos algumas questões que realmente são bem complicadas, né? Eles começaram a desenvolver uma série de comportamentos e pensamentos, né, tendentes ao legalismo. Quem havia superado o movimento Efrata, que era um movimento mais místico, né, e que também tinha o quê de legalismo, né, as mortes de Alexander Mack, dos primeiros irmãos líderes do nosso movimento, também, de alguma maneira, né, fizeram que eles fossem arrefecendo naquele espírito progressista que eles trouxeram da Alemanha. Aquelas igrejas, né, haviam tido perdas significativas por causa da guerra, entre outras coisas. A imprensa de Sauer e sua produção constante de boa literatura, que havia dado prestígio àquela igreja nascente, também foi destruída. As igrejas perderam muitos membros. A morte de Mack e Sauer, o interesse pela educação diminuiu. As escolas dominicais que existiam foram interrompidas e muitos irmãos, né, apesar de não pararem de trabalhar naquela parte do país, né, eles foram perdendo algumas das características mais preciosas do movimento. A igreja se tornou uma comunidade rural e, por influência do movimento menonita, ou dos vizinhos menonitas, eles eram bem próximos. Lembra que os menonitas também habitavam a cidade de Germantal e tinham a mesma origem, a Alemanha. Aqueles irmãos caíram sobre a influência e as ideias deles, dos menonitas, que defendiam, por exemplo, uma separação legalista do mundo. E aqui a gente pode fazer uma reflexão, né, que revela uma dos grandes senões do movimento anabatista, né, que com aquele impulso de levar os crentes, as comunidades nascentes, né, a várias regras estabelecidas pelos homens. E, obviamente, isso os levou a começar a fazer algum julgamento mais formal da vida espiritual dos membros da igreja, né? Esse isolamento, então, iniciou uma era na qual aquele espírito mais progressista, podemos dizer, de Alexander Mack, Pedro Becker e outros, se perdeu. Naquele período da história, os traços do movimento que produziu, por exemplo, alguém com a estirpe de Sauer, ou de um rocker que era ligado ao Ministério da Escola Bíblica Dominical, ou Becker, pelo seu zelo evangelístico e missionário, ao que parece, não apareceram, né? Essas condições, então, levaram os irmãos a pescar, que a gente chama de saltar para uma vida um pouco mais legalista, né? Uma vida onde a formalismo e algumas questões específicas começaram a ser realçados, entre eles, por exemplo, a maneira de se apresentar, como nós estamos vendo aqui nessa foto, né? Observa praticamente um uniforme, né? Não é diferente não, gente, né? Aqui, as mulheres vestindo praticamente da mesma maneira, os homens deixando as suas barbas crescerem, né? Famílias e
por que tudo isso? Né? Essa foto eu apresentei para vocês na primeira aula que nós tivemos, uma foto da nossa celebração dos 300 anos do início do movimento dos irmãos no mundo, e vocês podem ver aqui uma grande parte, número de pessoas, né, vestidos como naqueles primeiros séculos, no movimento dos irmãos. Né? Podemos observar aqui. Né? Essa é uma característica bem próxima do estilo de vida dos menonitas. E outros, Quakers, os Amish, entre outros. Né? Agora, o que leva? Né? O que demonstra isso no contexto da nossa cultura como movimento dos irmãos? Né? A primeira coisa, eles começaram a entender que os crentes eles eram um grupo, vamos dizer, específico, com características distintas. Por isso, eles precisavam demonstrar um certo exclusivismo. Né? Nós somos assim, então nós vamos nos apresentar dessa maneira. E isso podia ser visto através da maneira como eles se vestiam e como eles começaram a enfatizar significativamente a aparência como uma demonstração daquilo que eles criam, daquilo que eles entendiam que deveria ser o comportamento de um cristão naquela época. E também aspectos relacionados à questão de formalismo. Então, vou só pensar algumas coisas aqui. Né? Então, a maneira de se vestir, né, tornou-se um uniforme para eles. As roupas masculinas, o estilo de seus cabelos e barbas, os vestidos das irmãs com seus aventais, capas e chales, eram como uma marca distintiva onde quer que fossem vistos. Talvez tivesse alguma variação de uma comunidade a outra, mas, no geral, a tendência era se vestir, uma exigência de se vestir com simplicidade. Com o passar do tempo, eles estavam dando cada vez mais importância e atenção às roupas, porque queriam se diferenciar das pessoas do mundo, né, que, na visão deles, se vestiam extravagantemente, além de gastarem muito dinheiro com vestimento. Então, os irmãos alegavam que era um povo particular, portanto, eles consideravam importante se mostrar de forma diferente, não somente nessas áreas, certo? Mas também em outras áreas da vida. Mas aquilo que era mais visível era o vestuário. Né? Então, para eles, a questão do vestuário era apenas uma expressão dessa simplicidade. E também uma maneira de protestar contra o que o mundo faz. Tudo o que poderia levar ao orgulho, segundo aqueles irmãos, deveria ser eliminado. Né? E até mesmo quadros na parede das suas casas, tapetes no chão, móveis finos, entre outras coisas, né? Era preciso se libertar dessa realidade. Né? É interessante, e vocês devem ter lido aí no material de você, que você recebeu, que algumas vezes algumas pessoas perguntavam se esses irmãos não estavam sendo tentados a se orgulhar da sua humildade. Mas a realidade é que eles eram sinceros. Assim como muitos outros a gente encontra neste mundo. Mas com um viés um tanto quanto perigoso. Então, para se manterem separados do mundo, eles não viam com bons olhos, por exemplo, o exercício de funções públicas de qualquer espécie. Quando eu falei isso, meu irmão aí falou que ele disse que um dos meus cunhados não podia trabalhar onde ele trabalha, se estivéssemos no tempo desses irmãos. Né? A maioria deles nem votava nas eleições. Eu me lembro que uma vez eu vi uma foto do seu Bill, quando estava inaugurando um templo lá, uma casa de oração ali em Quatipuru, na região de Quatipuru, e aí o irmão está carregando um púlpito. Né? Pois, para esses irmãos desse tempo aqui, queridos, isso era inadmissível. Ter púlpito na igreja, palcos,
para não dar a impressão de que o homem estaria sendo exaltado. E o que dizer da educação? Né? A educação, nessa época, constatava de uma maneira muito forte aquilo que havia acontecido nos tempos de Alexander Mackie e de Christopher Sowell. Na época deles, a educação para os irmãos receberam um destaque significativo. Para vocês terem uma ideia, para responder a uma pergunta se os membros deveriam mandar seus filhos para a universidade, aqueles irmãos entenderam nas suas reuniões anuais que aquilo era inadmissível. Porque, na experiência deles, eles haviam visto que os jovens dificilmente retornavam como eles eram do passado. E muitos abandonavam realmente as comunidades, entre outras coisas. Né? E isso também refletiu nas escolas secundárias. De forma que a qualidade da educação daqueles irmãos naquele tempo, ela decresceu. Né? E isso se refletiu nas próprias reuniões de escola bíblica dominical. Enquanto que na época de Alexander Mackie, de Sowell, de Becker, Alexander Mackie Jr., a escola bíblica dominical entre os irmãos era algo que era fomentado, que era estimulado, né? Houve uma regressão ao chegarem, inclusive a chegarem a dizer que era considerado inadmissível participar de coisas como essas. A escola bíblica dominical, naquela altura, estava sendo tratada como uma coisa, algo do mundo. Né? E certamente isso foi um retrocesso àquele conceito que existia originariamente o Hacker dirigiu uma escola dominical na igreja em Germantown. Né? A igreja não aconselhava o canto em vozes, por exemplo. Né? Não se aconselhava a se fazer pintura de alguém. Esses são alguns dos exemplos que a gente pode trazer aqui para vocês entenderem a inclinação daqueles irmãos, daquele tempo, que estavam isolados no seu mundo, né? Para dizer que a igreja dos irmãos, ela estava, como diz o Dr. Plaster no seu livro, ela estava se fossilizando, ou seja, ela está, vamos dizer assim, tornando-se uma estrutura envelhecida e morta. Né? Fossilizando, ele usa a expressão numa ordem fixa, inamovível. A sua visão, a visão daqueles primeiros irmãos havia diminuído e eles precisavam, então, de uma liderança esclarecida para tirá-los das suas obscuridades. Então, por isso, eles perderam, né, as referências dos grandes movimentos de reavivamento surgidos na sociedade americana naquela época, até que um cidadão chamado Harry Kurtz começou a fazer uma publicação de um periódico chamado Gospel Visitor, ou Visitante Evangélico, um empreendimento de publicação que foi iniciado depois de muita relutância. A conferência de 1851 autorizou esse homem, de 1850, na verdade, autorizou esse homem a publicar esse periódico. Né? Então, queridos, nos meados do século XIX, né, algo que se aproximava a um conceito legalista de salvação também havia se estabelecido, ou se desenvolvido, com ênfase nas formas tradicionais de vestuário, a autoridade das conferências da igreja e a oposição às atividades educacionais e missionárias, por incrível que pareça.
E uma das coisas que se destacaram, que geraram algumas controvérsias, que tem a ver com o formalismo, envolvia a forma de praticar o lava-pés no culto de comunhão, ou seja, na tríplice comunhão. Alguns irmãos praticavam o que eles chamavam um lava-pés de modo simples, e outros praticavam o lava-pés de modo duplo, ou modo mais complexo, né? Vocês devem ter lido, né? Se a gente fosse fazer uma discussão agora, né, sobre isso, né? O que seria a maneira simples de lavar pés? Era uma coisa simples, né? Os irmãos, por exemplo, do oeste americano, eles faziam isso, né? Uma pessoa lavava os pés do que estava ao lado dele e assim sucessivamente, né? O outro lavava do que estava do lado e assim ia percorrendo o círculo. Já a maioria dos irmãos, o resto dos irmãos que estavam mais ao leste, eles praticavam um modo duplo, né? Onde uma pessoa lavava os pés de vários e era seguido por outra pessoa que enxugava esses pés, né? Então, essa diferença de procedimento gerou muita discussão entre os membros da Igreja dos Irmãos naquela época. Por quê? Porque um grupo de irmãos do extremo oeste, né, resolveram, na concepção da maioria, desobedecer a ordem estabelecida. E por anos, essa discussão se prolongou, né, até que em 1859, a reunião anual dos irmãos reconheceu totalmente que os irmãos do extremo oeste tinham razão em fazer as coisas de uma maneira mais simples. E é exatamente assim que nós fazemos hoje. E alguns até inovam nesse processo, né? Não deixam de ter, né? Mas fazendo segundo o seu contexto. Lembram? Né? Vendo o que a Bíblia diz, mas aplicando o contexto onde ela está. Tá? É muito, muito legal. E aí, e aqui a gente vai interromper para a gente poder fazer o nosso trabalho. Tá bom? A gente vai dividir em grupos aqui. Nós temos exatamente isso, Ney. Bem interessante essa lembrança, viu? Obrigado. A gente vai fazer o seguinte trabalho. Mesmo diante desse quadro meio caótico, que a gente pode descrever aqui da nossa história, às vezes a gente não gosta de falar das coisas que não são tão legais da nossa história, não é verdade? Ninguém gosta. Mas às vezes a gente precisa falar. Né? Lembram? Por que temos que estudar a história? Porque ela nos ajuda a não errar. Fazer as coisas da forma certa, da maneira certa. E a gente aprende com isso. Né? Os irmãos logo, demorou muito, anos passaram e logo aprenderam essas coisas. Né? Não sem lutas. Então, algumas pessoas, alguns líderes surgiram no cenário da segunda metade do século XIX, no contexto da Igreja dos Irmãos, aos quais vale o registro. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Tá? Eu vou rapidamente compartilhar de novo umas imagens, depois a gente vai voltar a ela. Né? Então, aqui tem alguns dos que vocês encontraram na apostila de vocês. Né? Peter Kaiser, George Wolff, Adam Payne, George Jacob Letterman, Sarah Rayton. Então, vocês vão, obviamente, olhar a vida desses personagens, vamos dividir em grupos, 6 grupos, e cada um dos grupos vai receber um desses personagens. Tá? E aí, o que vocês vão fazer? Tá? Essa é a atividade que vocês vão fazer. Cada grupo vai fazer isso aí. E vai responder a essas perguntas que eu fiz aqui. Tá? Qual o ministério de destaque desenvolvido pelo personagem? O personagem que você vai tratar. Né? Segunda pergunta. Que qualidade qualidades pode ser ditas ou ditas para que tal personagem
esse personagem que você vai estudar, tivesse o sucesso que teve em seu tempo. Terceira questão. Que eventuais dificuldades você poderia dizer sobre a atuação desse personagem em meio à sua realidade sociocultural? Quarto ponto. Na atuação desse personagem, que características originárias do movimento dos irmãos são percebíveis? Ou seja, que características daqueles que os primeiros irmãos lá de Soagenal, certo? Que a gente pode ver na vida desse personagem que você vai analisar. Tá? E a quinta questão é, nos dias de hoje, encontramos no nosso contexto realidades e pessoas que se assemelhem a esse personagem? Essa é uma pergunta, você pode responder sim e não. Né? E uma pergunta decorrente. Qual seria a nossa reação ante o surgimento de pessoas com as características do seu personagem? Deu para entender? A gente vai colocar isso também aqui no chat. Tá? Então, vocês vão escolher, obviamente, um relator. Tá? Um relator para o seu grupo. E esse relator, quando nós voltarmos, vamos dar aí... que horas são? Ixi, são 20, vamos dar aí 25, 30 minutos? Será? 20 minutos. Acho que dá para discutir. 20 minutos, vocês conversam, e aí a gente volta em 20 minutos para cá, e a gente vai falar o personagem e responder as perguntas que nós estamos colocando para você, né, para todos aí no nosso chat. Tá? Ok? Então, você pega aí no chat, as questões estão aí, e aí você entra no seu grupo, tá? E veja, vai ser atribuído ao seu grupo, né? A gente vai mandar daqui a pouco, depois que os grupos estiverem constituídos, nós vamos informar qual é o personagem de cada grupo, tá? Beleza? Combinado? Alguma dúvida? Vou experimentar esse negócio de grupo de Zoom aqui, nessa turma aqui, pela primeira vez, tá? Então, o Ricardo é o administrador aí disso. Vou conversar ainda, viu? Então, vamos lá, gente. Olha só. Cada grupo, pelo seu relator, obviamente, vai fazer o relato com base nas questões que foram apresentadas, tá bom? E as questões estão aí, né, para todo mundo ver. Tá? E vamos lá. Quem é o primeiro grupo? Já que o grupo da Érica está todo organizado, né? Então a gente vai começar com o grupo da Érica. Quem é o relator? Érica. Quem é o relator do grupo? É auxiliadora. Então manda ver, auxiliadora. Tem que ser rápido, porque senão passa. Eu acho que agora a internet da auxiliadora caiu. Vamos lá, outro. O grupo do Adam Payne. Aqui. Quem é? Osiel e Cristina. Vamos lá. Primeira pergunta, qual o ministério de destaque desenvolvido pelo personagem? Que seria alcançar os índios. A segunda pergunta, que qualidade pode ser dita para que tal personagem tivesse o sucesso que teve em seu tempo? O texto fala que ele era um bom orador e um bom cantor. 3. Que eventuais dificuldades você poderia dizer sobre a atuação desse personagem em meio à sua realidade sociocultural? Que relacionou a hostilidade dos índios a um contexto de guerra iminente que ele vivia, um contexto de guerra, e foi alguém que trabalhou, né, para promover a paz, né? Mas seria hostilidade e o contexto de guerra. 4. Na atuação desse personagem,
que características originárias do movimento dos irmãos são percebidas? Primeiro, o pacifismo. É interessante que o texto fala que ele não tomou ali nenhum partido, né? Não tomou partido. E o segundo seria o espírito missionário. Sim, nos dias de hoje encontramos no nosso contexto realidades e pessoas que se assemelham a esse personagem. Qual seria a nossa reação ante o surgimento de pessoas com as características de seu personagem? Acho que questionou, ponderou sobre a pergunta, sobre essa segunda pergunta, qual seria a nossa reação, ou qual deveria ser a nossa reação. Quanto à primeira... Oi? Pode ser. Quanto à primeira, a gente entende que sim, a primeira resposta seria sim, a gente ficou meio em dúvida em que sentido. O Eliezer falou da barba, né, que ele, a primeira coisa que ele queria para ele... 2 metros. 2 metros de barba. Seria, enfim, a questão da barba, aliás, brincou aí sobre isso, mas não deveria ser uma atitude tanto de surpresa, penso eu, né? Já que a gente tem um chamado para levar o evangelho a todos os povos, todas as nações, e a gente vai incluir etnias também. Então, não deveria ser de surpresa, penso eu. E, para encerrar, uma observação, já de uma pesquisa feita posteriormente, né, que ele foi um mártir. Ele foi um mártir. Morreu, foi um ataque indígena, né, Eliezer? Indígena. Uhum. Resumo do Exatamente. resumo. Já? Terminou? Foi o resumo do resumo. O Payne, ele foi um mártir mesmo, interessante, porque ele foi assassinado pelos índios, né? Enfim, obrigado, porque adicionou um item interessante nesse contexto da resposta, né? Foi fazer uma pesquisa, né? E trouxe algo que não está na apostila. Muito bom. Tá? Quem é o próximo? Cadê a auxiliadora? Já está pronta? Liga o teu microfone, mulher. Ligar o microfone, auxiliadora. Tá? Agora. Tá, então, o nosso personagem era o Jacó. Ele tinha as características de um pregador caminhante. Ele era muito conhecido por ser isso, né? Aí, ele não há registro de que ele tivesse assim, um cavalo para poder fazer essas atividades. Mas ele gostava muito de caminhar, gastava muito da sola de sapato. Na segunda questão, ele era missionário, ele era esforçado, ele tinha um amor imenso por crianças e jovens. E as dificuldades que ele enfrentava naquela época, apesar, né, das grandes dificuldades e o desejo que ele tinha muito de caminhar, eram os transportes, né? Eram as grandes distâncias e as dificuldades de se transportar, porque ele era o caminhante, então ele fazia todo o seu trajeto a pé. Ele gostava de qualquer jeito. Tá, então, a quarta questão, nós colocamos que ele era uma pessoa que servia fidelidade e amor ao Senhor. Ele era uma pessoa que era um amigo íntimo, era considerado uma pessoa íntima, então, confiança aí aliada a ser amigo íntimo, de um homem chamado John Klein. E a quinta questão, nós colocamos homens, pessoas que nós concordamos no grupo, nas pessoas do Ricardo, pastor Bill, pastor Bruce, irmão Soares, né, pastor Soares, e também os líderes das nossas igrejas atuais, né? Não vamos assim, enumerar todos, mas a gente viu os nossos líderes nas nossas igrejas, eles possuem essas qualificações aí do Jacó. E a nossa reação, qual seria? Incentivar os nossos líderes, os nossos pastores a continuarem, né, com esse testemunho de servir, de amar, né, de fazer o serviço do Senhor com fidelidade, né, exaltar a Cristo e imitá-lo. E por quê? Porque
Paulo dizia, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a gente termina essa quinta questão com este versículo, de incentivar os nossos líderes e pastores a imitarem a pessoa de Jesus Cristo. Amém. É isso. Obrigado, auxiliador. Ok. Tá? Vamos lá. Tem aqui o próximo grupo aí. O grupo do Paulo Seixas. Sara Major. Obrigado. Eu estava dizendo que nós não escolhemos um relator. Não deu tempo, terminou o tempo e nós não escolhemos. Mas eu posso, a não ser que tenha outro que queira falar aí. Vamos começar, pastor. Vamos falar um pouco, senão Então, também nós vamos falar sobre a Sara. A primeira pergunta, qual o ministério de destaque desenvolvido pelo personagem? Então, o ministério era o ministério de pregação da palavra. Ela se converteu aos 18 anos e logo ela começou a pregar o evangelho para outras pessoas. E que qualidades podem ser ditas para que tal personagem tivesse sucesso em seu tempo, né? Embora ela tivesse dificuldades, porque algumas pessoas eram contra, mas era um tempo difícil, um tempo em que havia muitos conflitos, né? E muitas pessoas doentes, e os negros também, e ela e o esposo estavam procurando cuidar dessas pessoas, né? Dos negros e dos doentes. Então, a gente pode ver essa qualidade aí de uma beneficência, né? De cuidado com as pessoas, o lado social, o lado da ajuda, né? Nesse sentido. Que eventual dificuldade você poderia dizer sobre a atuação desse personagem em meio à realidade sociocultural? Como era uma sociedade em que os homens, né, dominavam e não havia mulheres ocupando cargos, né, ou atividades assim que eram próprias dos homens, logicamente ela enfrentou muitas dificuldades, houve uma reação muito forte, mas ela teve também pessoas do lado, né, apoiando o trabalho que ela desenvolvia de pregar o evangelho. Na atuação desse personagem, que características originárias do movimento dos irmãos são percebidas? Essa questão de evangelizar, essa ideia de missões, né, de fazer discípulos, de pregar o evangelho, que é uma característica nossa, né, de falar sobre a Bíblia, é uma característica dos irmãos. Qual seria a nossa reação ante o surgimento de pessoa com as características do seu personagem? Por exemplo, hoje nós vemos muitas mulheres ocupando cargos, né, na igreja, inclusive como pastoras, apóstolas, bispas, e nesse sentido nós reagimos negativamente, falando do ponto de vista que nós do grupo conversamos, né? A palavra de Deus não apoia o pastorado, falando de pastorado feminino, né? Não desprezando as mulheres elas podem fazer muito, podem servir, podem trabalhar, podem pregar em vários lugares. Agora, ocupar esse cargo, né, ou esse ofício de pastor, ou pastora, bispa, então a nossa reação é contrária e a gente segue aquilo que a palavra de Deus ensina sobre esse assunto. Não sei se os outros querem completar o que nós conversamos. Manda tudo ok, pastor. Tudo ok. Tá certíssimo, pastor Paulo. Foi isso que nós conversamos mesmo. Tá bom, né? Se aparecesse uma mulher pregadora na Igreja dos Irmãos hoje, o que vocês achariam? Essa é a pergunta número 5 para vocês. Não precisa responder, não. Vamos lá. Colocaria para fazer o discipulado desde o início. Tem um livro, é interessante, tem um livro sobre a Sara Major,
é em inglês. O título do livro é Uma Mulher em Comum, a Vida e os Tempos de Sarah Major. Bem interessante, né? Então, a Hannah vai pesquisar isso, com certeza, né? Tá? É uma história. Ela, junto com essa outra mulher citada na nossa material, elas foram alguns dos ícones dessas mulheres. Uma coisa importante no caso delas, elas eram tuteladas ou assessoradas não, tuteladas, elas só eram chamadas, né, com a presença dos esposos e tudo mais, né? Vale a pena a gente refletir sobre isso. Uma coisa interessante, eu gostaria de comentar rapidinho, se for possível. Pois não. Depois o Marcos. Na década de 90, quando eu saí da Palavra da Vida, eu fui para um estágio com a Igreja de Deus, lá na região oeste do Pará, em Itaituba. E interessante que, na história da Igreja de Deus, a Sarah Major está lá. E vocês sabem que a Igreja de Deus tem pastora, né? Uhum. Eu fiquei surpreso quando eu estava lendo a história, de ver o nome dela. Eu creio que é a mesma pessoa. É possível, porque tem uma ruptura, uma mini ruptura no contexto da história, onde parece o surgimento da Igreja de Deus. Uhum. A gente está meio conectado com muitos movimentos por aí, tá bom? Marcos, rapidamente, para a gente poder passar para outro grupo. Não, só esclarecendo, Ivaldo, isso que você falou aí foi bastante interessante. O que nós conversamos foi justamente isso, né? Ela estava sempre acompanhada do seu marido, inclusive o próprio pai dela, ele também encorajou muito ela com relação a isso, né? A única coisa que a gente ficou discutindo um pouco, né, era na questão da forma que fazia isso. Ela fazia isso nos lugares que ela ia visitar, como o pastor Paulo falou, que era presídios, outros lugares, ou se ela estava de frente realmente para a igreja, né, para o público, né, porque lá no finalzinho, logo no primeiro item, fala lá que ela tinha tanto apoio como ela também não tinha do público, né, então foi isso que a gente ficou discutindo um pouco. Se você puder esclarecer um pouco sobre isso para nós, a gente ficaria agradecido. Eram ministérios públicos, viu, gente? Eu vou mostrar aqui o rosto da Sarah e o do esposo. Olha aí. Tá? Que essa aqui é a Sarah e esse é o esposo dela. Eu não encontrei o nome. Oi. Eu, sem querer polemizar, mas eu acho assim, comparando, fazendo um pouco de história comparada, nós temos muitas mulheres iguais a ela na igreja hoje. O ministério feminino na igreja dos irmãos é enorme, na nossa igreja é enorme, nós temos várias professoras, entendeu? Inclusive capacitadas, né? E a bênção realmente na nossa igreja é exatamente que as mulheres que estão trabalhando na nossa igreja, elas não estão reivindicando, né, posições de liderança, mas que há um trabalho massivo de mulheres na nossa igreja, há muitas mulheres incomuns, né, que estão aí trabalhando sem esperar reconhecimento, sem pedir títulos, né? Isso é maravilhoso, né? Seria muito interessante, inclusive, a gente se aprofundar. Mulheres, inclusive, cuidadoras de igrejas, né? Cuidadoras mesmo. Tem ministérios da Igreja dos Irmãos que só tem mulher, praticamente, né? Trabalhando e lá na fronteira, lá na linha de frente. Isso é bom, né? Eu acho salutar. É bem interessante isso, Elias. E só para adiantar, no Comitê Executivo da Aliança Caris, nós temos discutido essa questão. Né? Enfim, tem algumas coisas que vão surgir por aí. Tá? É claro que alguns ramos da nossa igreja, elas continuam ordenando mulheres, tá? Como pastores. Né? É bom que a gente esclareça isso. Não é o nosso caso, né? Mas ainda quando o surgimento da rama da Igreja dos Irmãos da Graça, naquela época ainda se ordenava mulheres, né? Não vai aparecer muito na literatura, mas isso é real, tá bom? Beleza, e só para a gente poder trabalhar um pouco mais essa questão,
e também trazer, como a Eliese falou, essa relevância, a importância das mulheres nesse ministério. E aí vocês poderiam ter destacado, talvez, a questão das características originárias do movimento dos irmãos nela. O poder da palavra, isso é importante. Estava falando sobre a aplicação da palavra, o Espírito Santo como vetor nesse sentido e tudo mais. Isso ninguém pode negar. Quando a palavra é falada, quando a palavra é expressada, certo? É o seu servo, o servo de Deus está falando. Né? É importante que a gente lembre. Tá? Não estou fazendo nenhuma defesa aqui. Estou falando da herança, né? Do nosso DNA no contexto da formação do movimento dos irmãos, que influenciou homens e mulheres nesse sentido. Né? Ok? Sim. Ok, vamos lá. Enquanto isso, vamos ouvir outro grupo e a gente volta nessa questão assim que eu recebi a pergunta aqui, tá bom? Quem é o próximo grupo? O grupo da Gidalva, com o Peter Kaiser. Boa noite, irmãos. Eu vou ser, digamos assim, a oradora, porque a maioria dos demais estão com conexão ruim, tá? Fez parte do grupo a Márcia Lobo, de Macapá, Manuel de Quatipuru, né? Manuel dos Santos, o irmão Carlos Henrique aqui de Capanema, e eu também sou da congregação dos irmãos aqui da igreja de Capanema, tá? A primeira pergunta, né, qual o ministério de destaque desenvolvido pelo personagem? O ministério de destaque dele é que ele foi um grande orador, né? Já na segunda pergunta, que qualidades pode ser dita para que tal personagem tivesse o sucesso que teve em seu tempo? A gente pode falar que ele tinha um profundo conhecimento das escrituras, né? E havia uma grande, digamos, facilidade de memorização, né? Ele memorizou grandes porções das escrituras bíblicas. A terceira pergunta é: que eventuais dificuldades você poderia dizer sobre a atuação desse personagem em meio à sua realidade sociocultural? Bom, uma das grandes dificuldades, eu acho que a maior dificuldade talvez que ele tenha se encontrado, não que isso tenha sido um empecilho, mas foi a cegueira, né? Em seus últimos anos de vida, ele ficou cego, mas isso não foi o empecilho para ele poder desenvolver o ministério dele, porque ele, com essa habilidade que ele tinha de memorização, então ele já tinha um profundo conhecimento, né? Ele não dependia mais da visão para a leitura. O quarto... Os irmãos estão me ouvindo? Estamos. Tá. O quarto na atuação desse personagem, que características originárias do movimento dos irmãos são percebíveis? Bom, o que nós chegamos à conclusão é que o estudo das escrituras, né, é algo que é notável, inclusive nos dias de hoje, que nós somos incentivados a essa dedicação, a esse aprofundamento, né, ao conhecimento, a Bíblia, toda a Bíblia e nada além da Bíblia. Então, isso é algo que fazia parte dele, né, da dedicação e da vida desse homem, né, que é o Peter Kaiser. E isso nós temos, né, nós encontramos, para a honra e glória do Senhor, nos dias de hoje também, né, pessoas que estão comprometidas a estudar, a ensinar e incentivar os irmãos também a fazer o mesmo. A quinta pergunta nos dias de hoje, encontramos no nosso contexto realidades e pessoas que se assemelhem a esse personagem? Qual seria a nossa reação ante o surgimento de pessoas com características de seu personagem? Bom, essa última pergunta foi bem rápida a nossa conversa, né? Mas sim, nós chegamos a uma conclusão que sim, nós encontramos pessoas com esse envolvimento, com esse, digamos assim, com esse compromisso. E eu acho que a nossa reação diante, né, é de admiração mesmo, saber que é possível, né, e
e sermos incentivados, né, a servir com o mesmo brio. Ótimo. Muito bom. Foi isso. Muito bom. Ok, está faltando quantos grupos? Não sei, já estou aqui bem perdido. Né? Grupo do John Klein. É o grupo da Ruth. Desse grupo ficou a Ruth, a Hannah, Silvano, a Luísa e eu. Né? Então, eu estava aqui escrevendo. E a primeira pergunta é: qual o ministério de destaque desenvolvido pelo personagem? Né? Então, ele pregava contra a escravidão. Pregava contra a escravidão. Que qualidade pode ser dita para que tal personagem tivesse sucesso que teve no seu tempo? Então, a gente debateu no grupo, falando sobre ousadia dele, né? Ousadia, perseverança. Já ele disse que ele é talentoso, né? Talentoso e dedicado. Essas características. Em que eventual dificuldade você poderia dizer sobre a atuação desse personagem em meio à sua realidade sociocultural? Ele era locomoção, né? Porque ele se locomovia só a cavalo. Ele tinha um cavalo específico para isso e ele caminhava, não era pouco, não. Tá? Ele percorria uma distância considerável, mas ele fazia o trabalho, pregava. E outro ponto, a perseguição, né? Porque em meio a uma dessas pregações, ele lá pregando para o escravo, e mataram o cavalo dele, né? Então mataram o cavalo dele e porque ele ia de contra algo que era rentável, uma fonte de renda, né? Dos patrões lá, que eram os escravos, e ele pregava justamente para isso, e eles não gostavam, né? Não gostavam dessa atuação dele, essa parte, mas ele que ele era perseverante. Na atuação desse personagem, que característica originária do movimento dos irmãos são percebíveis, né? Então, nós conversamos lá sobre a forma de tratamento, porque eles tratavam lá eles como irmão também, né? Então, a forma de tratamento dele e o modo de levar a palavra de Deus, né? De fazer evangelismo. No dia de hoje, quinta pergunta, encontramos no nosso contexto a realidade de pessoas que se assemelham a esse personagem? Então, nossa resposta foi sim. Né? Essa resposta foi sim. Então, a irmã auxiliadora até mencionou, né, vários nomes. Né? E concluindo, qual seria a nossa reação, né, antes do surgimento de pessoas com característica ao seu personagem? Então, antes disso, realmente foi colocado aqui, nós conversamos, chegamos a conhecer sobre preocupações com vidas. Né? Preocupações com vidas. Então, mesmo temendo a morte, mas sempre há essa preocupação. E por isso que essas pessoas se dedicavam a levar a palavra. Ok, obrigado, meu irmão. Esse personagem é bem interessante, porque ele viveu num período onde a escravidão ainda era uma realidade. Né? Isso é muito importante que a gente lembre. Né? Mesmo tendo já a escravidão sido modificada através da 13ª emenda da Constituição Americana, né? Mas a realidade realmente ainda era muito forte. A gente pode olhar e passar no tempo e a gente vai encontrar essa realidade um pouco hoje ainda, não só nos Estados Unidos, mas também no mundo inteiro. Né? E é interessante, e a gente pode lembrar, e aí vem a questão do contexto da Igreja dos Irmãos, né? A Aliança Caris, inclusive, o Encompass, soltou uma nota sobre o posicionamento em relação à questão do racismo, né? Do racismo. E o movimento histórico dos irmãos, ele foi um movimento de grande... O local ali,
entorno, eles se tornaram um forte influenciador para anti-escravistas, né? Eram pessoas que não assimilavam a escravidão. Eles, na verdade, combatiam, né? E o Klein, ele se destacou nesse processo, né? Pregando em relação a isso, né? Não é só uma pregação do ponto de vista bíblico, teológico e coisas dessa natureza, mas também existia uma posição baseada na palavra em relação a este tema, que ainda é presente hoje. Eu pergunto, às vezes eu me pergunto, quantos de nós estamos ainda calados, talvez, né? Ninguém está pregando aqui que a gente vai sair batendo nos outros, ou fazendo quebra-quebra e coisas dessa natureza. Não é isso. Mas quanto de nós temos essa firmeza, né, de que os homens são criaturas de Deus e que são iguais? Né? Eu acho fantástico quando Paulo fala isso, né? Não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há... É algo extraordinário falar isso. Provavelmente Klein, ele entendeu isso logo. E ele fez disso a sua bandeira. Não somente bíblica, né, de fé, mas também firmando uma posição como cidadão do país onde ele estava. Né? Vale a pena a gente refletir sobre isso. Tá? Acho que só falta um grupo, né? Ou eu estou errado? Ou todos já fizeram? George Wolfe. George Wolfe. Oh, era o primeiro grupo. O Anderson. Vamos lá. Irmão Anderson. Pronto. Me apresentando. George Wolfe, né? Júnior. Bom, a primeira pergunta, né? Qual foi o ministério de destaque desenvolvido pelo personagem, né? Nós estivemos pesquisando lá, né? Que ele foi líder de um grande grupo de irmãos, né? Ali que é conhecido como Irmãos do Extremo Oeste, e também trabalhou como missionário por 35 anos, né? Ali atravessando o rio, acho que é Ohio, né? Esse nome. Se eu estiver enganado, me corrija, professor. E também, falando... Diga. O rio Ohio é um rio de uma extensão muito grande. Uhum. Ele vai cortando no sentido oeste do território americano. É bem interessante. E as trajetórias que aquelas pessoas fizeram cruzando esse rio. E muitos irmãos fizeram isso. Uhum. Aí a pergunta número 2 é das qualidades, né? Que ele era orador, um bom orador, um bom debatedor, homem de conhecimento profundo, né? Tem até um evento lá que ele debateu com o padre, né? Até o governador foi lá apreciar, né? E ficou maravilhado porque ele era um homem letrado, né? Mas que tinha um grande conhecimento profundo, né? Das escrituras, né? E a terceira, falando das dificuldades, né? Falando sobre a questão do deslocamento, né? Que boas as viagens dele, né? Eram muito a cavalo, né? E a barco, né? Quando era feita essa travessia do rio Ohio, né? Então, essa dificuldade de deslocamento, né? E também esse debate que ele teve, que creio também que foi uma grande dificuldade que ele tinha também. E a pergunta número 4, né? Falando da atuação desse personagem, é a seguinte, né? Falamos da pregação simples, da eloquência e cheia de poder, né? Então, a gente viu no material isso, né? Uma pregação simples, eloquente e cheia de poder. E a quinta pergunta, né? Chama a consciência que sim, existe, né? Personagens hoje, né, que se comparam com ele. E a nossa reação deveria ser de seguir o exemplo desse líder, né? Que se destaca. Bem, por essas as 5 perguntas. Certo? Obrigado, meu. Obrigado. É interessante que esse homem ele tinha uma certa proximidade com o grande referencial político americano chamado Abraham Lincoln. E é muito interessante ver isso, né? Eu acho assim, tem uma coisa que me passa nesse personagem,
é que muitos de nós, eu sei que a gente tem culturalmente uma tendência de realmente se afastar das questões que envolvem poder político e poder econômico, coisas dessa natureza, e é bom, né? Mas eu não temo dizer que nós precisamos também aproveitar as oportunidades. Alguém estava falando, postou no grupo recente, sobre a questão da inclinação, do desejo que nós devemos ter de proclamar Cristo para os mais ricos e também para os mais pobres. Nós temos a tendência de esquecer, né? Esse grupo que está aqui, o topo da pirâmide social, das nações de uma maneira geral, né? E outra coisa importante, a gente tem até mesmo a aversão de se aproximar a autoridades, mas eu creio que a gente não deve temer aproximar dessas pessoas se é para falar do Evangelho, né? Quantos homens extraordinários foram alçados a postos sim, de comando das nações e eram fiéis seguidores de Cristo. Quantos homens de grandes recursos econômicos também foram alçados à condição de fazer grandes, maravilhosas obras em nome do Senhor Jesus, porque conheceram Jesus a partir de pessoas humildes que ali foram falar para essas pessoas. Eu acho que a gente precisa, talvez, repensar um pouco essa ideia de que a gente... não, essas pessoas estão muito altas, por que eu tenho que falar com elas? Né? É um desafio. Né? A dependência do Senhor, a gente pode fazer essas coisas, tanto para aqueles que estão lá na região mais pobre das pobrezas do mundo, né? Quanto para aqueles que estão no mais alto topo da pirâmide econômica e social do mundo. Tanto um quanto o outro precisam ouvir o Evangelho que os nossos pioneiros proclamaram. É interessante como eles influenciaram, apesar de não desejarem entrar na seara do contexto político, socioeconômico, das suas realidades culturais, como eles influenciaram essa sociedade e deixaram um legado. Né? A história mostra isso. Isso é extraordinário. Né? Um dos historiadores da Igreja dos Irmãos, ele tem um texto, ele fala sobre que os homens honram outros homens. Né? E que muitas vezes a gente esquece de honrar os grandes homens de Deus. Né? Até também porque muitos desses homens, no nosso caso, no nosso contexto da história da nossa igreja, eles repudiavam esse tipo de coisa. Não queremos. Mas nós precisamos honrar, sim, pessoas como essas, que marcaram o seu tempo e deixaram um legado na esteira da herança genética, na herança, no DNA que nós herdamos dos primeiros irmãos, desde Schopenhauer. Isso é fantástico. Eu me encanto com isso. Sabe por quê? Porque eu vejo pessoas como você que está aqui e outros que estão nas nossas fileiras com características bem parecidas a homens e mulheres como essas que nós vimos aqui. São poucos que nós lemos, mas tem muitos, tem vários que a gente não citou aqui. Né? É importante que a gente lembre disso. Tá? É importante relembrar isso e honrar. O Sr. Jorge conta uma história, eu vou falar do meu pai, que quando meu pai chegou lá no Amapá, né, também chegou uma autoridade, o cônsul, parece americano, estava chegando por lá, né, e no aeroporto estava cheio, né, e o Sr. Jorge fez o seguinte comentário, né, para aquele que é embaixador de um reino terreno, toda a glória. Está chegando um representante do reino celestial e não tem ninguém para receber. Né? Às vezes a gente precisa pensar e parar um pouco sobre isso. Tá? Deus nos abençoe, queridos. Tenham uma semana maravilhosa. Na segunda-feira que vem nós nos encontramos de novo. Nós vamos entrar nos assuntos mais polêmicos da nossa história.
Deus abençoe a todos. E a viagem? Bom, vamos orar? Vamos. Para encerrar o tempo? Vamos orar, irmãos. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite. Vamos orar para a gente finalizar o tempo aqui. Obrigado, Senhor, pelo tempo aqui com nossos irmãos. Obrigado pela vida do Ivaldo, pela dedicação que ele tem dado para preparar, Senhor, esse tempo aqui para nós. Obrigado pela conversa dos irmãos nessa noite e olhando esses personagens, Senhor, que possamos refletir realmente sobre nossas vidas. Nos dá, Senhor, uma boa noite de descanso, uma semana abençoada na Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, meus queridos.